Fala pessoal, eu vou gravar meu primeiro vídeo, então já sabe, né? É daquele jeito. Então vou explicar as configurações que eu uso no Photoshop para a gente criar uma ilustração, na forma que eu faço, né? Então, bom, eu uso o Photoshop CS2, ou seja, é muito antigo, bem antigo. Então alguns atalhos, algumas coisas podem não funcionar nos Photoshops atuais. Mas eu uso ele antigo porque não faz diferença para ilustração. Mas, bom, então aqui a gente tem a tela do Photoshop, né? Então a gente pode criar, começa criando pode vir aqui em File, em New, né? Ou você pode dar só Ctrl N para você criar uma nova configuração. Aqui a gente pode mudar. Então, ó, eu vou criar uma arte, digamos, para Instagram. Então, atualmente, a configuração do Instagram ela tá com 1080 por 3050. A gente tem que deixar sempre a resolução 300 de dpi para ela ser uma resolução boa. Se você for fazer, aí depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer, né? Mas você pode mudar para centímetros. Você pode configurar também para nesses International Paper que deixar em A4, se precisar fazer alguma capa para algum livro ou qualquer outra coisa. Mas no caso a gente vai usar o Pixel, então é 1080 por 3050, já está ok, porque é uma ilustração só para apresentação. A gente dá ok, ela vai então fazer a tela certinha aqui. A gente precisa salvar, então pode ir aqui em File e Save As, ou Ctrl Shift S. Você também pode salvar. Eu já deixei aqui, salvar na aula 1. Bom, então basicamente o que a gente vai usar para a gente fazer a ilustração? A gente vai usar tudo no básico do Photoshop, tudo no básico mesmo. Então, para quem nunca viu o Photoshop, né? Então vou mostrar só as coisas que a gente precisa. Então a primeira coisa é saber onde troca as cores. Então aqui no cantinho, a gente clicar em cima da cor, a gente consegue capturar uma cor aqui, né? Ó, branco, preto, cinza. Ou a gente pode configurar aqui, ó, escolhendo a cor. Então aqui a cor principal, aqui você pode mudar ela e escolher outra cor também, se quiser aqui, ó. Aí elas ficam ali, entendeu? Então por enquanto vamos deixar assim. Então a gente vai precisar mexer nas cores. Aqui a gente tem que trabalhar com layers, então aqui a gente cria uma nova layer. Eu já vou explicar como vai funcionar quando ele está aqui. Vamos dar um zoom. Então, a primeira dica que eu dou. Então, a nossa tela aqui, a gente tem que deixar ela um pouquinho mais escura, porque ela fica muito clara. Então, a gente consegue trabalhar com ela no mais escuro. Vamos fazer um desenho meio que marronzinho. A gente deixa num tomzinho assim, ó. Então, primeira coisa, porque daí a gente consegue colocar a iluminação, a gente consegue controlar a iluminação dela com a tela assim. Primeira coisa, então, a gente troca essa cor, cria uma nova layer, que você não precisa nomear, não precisa fazer nada. Então, vou explicar como que funciona uma layer. Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. A layer que a gente vai mais usar. Então, vamos criar uma layer, vamos ficar criando layer, colocando layer em cima de layer e depois mesclando. Então, para quem não sabe o que é layer, é isso aqui, ó. Eu estou criando um negócio em cima desse daqui. Então, a gente está. Deixa eu mudar de outra cor. Ó, então, eu consigo trabalhar uma em cima da outra. E se eu colocar para baixo, ela fica para baixo, e assim sucessivamente, né? É isso. Layer é a primeira coisa que a gente vai usar sempre. Configuração de botão. Aqui é o brush, né? A gente vai usar o brush normal. Então, esse aqui é o pincelzinho, né? Pincel normal. Eu uso esse aqui, que é como se fosse uma canetinha, uma pontinha de caneta, para fazer os esboços. Eu uso basicamente dois brushes. Ele, que é para fazer esboço, e um outro brushzinho mais quadradinho aqui, que é pra gente pintar. Então, basicamente, só vou usar sempre esses dois brushes. Não, tem gente que, nossa, 1 bilhão de brush, uns 700 brush, não, na técnica que eu uso, né, que eu tive que inventar para mim aprender sozinho, foi esses dois que eu usei. Então, a gente coloca aqui, vamos colocar uma corzinha um pouquinho mais escura, que é a que tá ali, e vamos adicionar nossa primeira layer. Então, aqui na configurações do brush, você pode ver que ele, vou te mostrar as duas diferenças de cada um. Eu não uso esse aqui, para fazer esboço. Ó, pode ver que ele é um brush, ele é duro, tá vendo? Então ele fica, bom, é duro, né? Tipo, é um brush duro que se fala.
Mas o mesmo brush, se eu clicar nesse negocinho aqui, ó, eu já consigo suavizar ele, ó. Tá vendo? Ó, eu consigo passar ele por cima dele mesmo. Tá vendo? Deixando como se fosse uma marquinha d'água. Eu vi pessoas falando que, não pode, tem que ser tudo no brush assim. Mas, cara, tipo, pra técnica que eu uso, pra forma que eu uso pra fazer, eu prefiro ele assim, tá vendo? Aí eu consigo controlar. Ó, já deu um bugzinho ali, só dá um Ctrl Z aqui. Porque eu tô gravando, né? Ele fica meio travandinho. Mas eu prefiro ele assim, tá vendo? Vamos deletar. Então a primeira coisa é isso. A gente vai criar esse. Vai fazer um esboço. Eu vou ensinar bem rápido a técnica. Para o vídeo não ficar muito grande, eu também não quero ficar fazendo corte. Porque os tutoriais que eu vejo que tem corte é bem difícil para aprender. Porque a pessoa meio que não. Né? Deixa pra lá. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um olhinho mesmo. Pra. Não, cara, não se preocupe com detalhe. Porque é só um esboço. Entendeu? Esboço você não precisa de que seja bonito ou qualquer outra coisa, porque né, é um esboço e a gente vai modificar tudo. Essas porcarias desses clientes mandando mensagem, foi errou, vai cagar com o meu vídeo. Aqui eu vou fazer uma sobrancelhinha aqui, bem. Então tá aqui, ó. Eu, brush normal, eu uso uma tablet, né? Uma tablet bem comum, direto no desenho direto nela aqui. Mas eu já peguei meio que as manhas da liranha dela. Então tá aqui, pronto, vamos criar um olhinho. Então o que que eu faço? Eu crio esse esboço principal, né? E aí que vem o pulo do gato, que é a forma que eu aprendi a fazer. É meio chato, mas é a técnica que eu uso. Então a gente primeiro pinta com o brush, né? Que se quiser já aproveitar, já pode ir meio que mudando, colocando, ó, aumentar um pouco o brush, já fazer meio que um esboço, já meio que fazer um contraste com o esboço aqui, porque a próxima etapa a gente já meio que define outras coisas. Vamos aqui fazer um aqui e tal. Beleza, já tem meio que uma parte forte. Então, aqui que vem o pulo do gato, que é a minha técnica que eu uso. Vou dar um bem zoom aqui. Então, eu uso esse dedinho aqui, ó. Você vai clicar aqui, ele vai estar aqui, ó. Smudge, Smudge Tool. Não faço nem ideia que é, mas é para smooth, né? Então, eu vou pegar ele, eu uso ele. Clicando com o direito aqui, você vai abrir as configurações. Ele é o último, que é o penúltimo, né? É esse coisinho aqui, ó. Esse troço feio. Vou deixar menorzinho aqui, que a gente possa enxergar. Ele tem que estar nesse strength, ele tem que estar 90. Eu uso ele 90. E é isso. Cara, basicamente é só essas duas ferramentas que a gente vai usar. A gente vai pintar, a gente vai esmufar. A gente vai pintar, a gente vai esmufar. Vai pintar, a gente vai esmufar. É só isso. Então o que que é esmufar? Ó, é a mesma coisa, só que ele vai, ó. Tá vendo? Ele vai esmufar. É como se eu tivesse jogado tinta na tela e passado o pincel. Ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Tá vendo? Ó. Por isso que eu falo que o esboço aqui não precisa se preocupar com detalhe, eu quero fazer bonitinho, porque a gente não está fazendo desenho, a gente está fazendo uma pintura. Então a pintura é só jogar tinta na tela e depois a gente vem com esse smooth aqui para melhorar ele, né? E é outra coisa, também não precisa fazer muito detalhe com ele. Ele realmente ele é para smoothar, e os detalhes a gente vai colocando layer em cima de layer para a gente fazer tentar chegar num resultado que seja agradável, né? No caso, sempre eu começo bem e depois no final eu já estou meio cansado da ilustração, porque esse é um problema, acho que muita gente que desenha tem, né? Que enjoa rápido o desenho, se não terminar, depois meio que perde a graça. Então é isso, ó, tá vendo? Esmufou, beleza. Tá aqui. O nosso primeiro smooth. Agora vem todo aquele trabalho, que é o quê? O atalho é B do pincel. A gente vai criar uma nova layer, vai jogar ela para baixo. Então ela tem que ficar aqui embaixo. Eu vou pegar aquele pincel que eu falei, aquele quadradinho que eu gosto lá, que agora a gente vai, basicamente a gente só vai pintar, adicionar uma cor aqui, né? Eu pego ele, aí nesse caso aqui a gente tira dali porque eu preciso que ele seja duro agora, né? Então vamos colocar a sobrancelha roxa do cara aqui. Ó. Tá vendo? É o pincel, cara, só jogar a mesma coisa, joga tinta aqui, que agora a gente vai fazer bem basicão, a gente só vai colorir.
Aqui, literalmente, é colorindo. A gente não tá pintando, a gente só tá colorindo. É igual pegar um desenho lá e colocar corzinha no desenho. O olho vai ser essa cor aqui. O olho. Se você quiser colocar uma layer embaixo para poder pintar a pele, cria uma nova layer. Vem aqui, deixa ele um pouquinho nessa cor aqui. E é aquilo que eu falei, que como é uma pintura, essa cor aqui é só uma cor base. Então a gente não vai ser bem dizer essa cor, a gente vai depois pintar realmente o desenho. Criar uma nova layer só para pintar o branco do zóio lá. Deixa uma corzinha mais clara aqui, fundo do branco. Pronto, a gente coloriu, a gente vai clicar, selecionar uma, duas, três, segura o Ctrl ou clica ali embaixo, segura o Shift, selecionar as três a gente já vai mesclar. Então essas cores já estão mescladas, tá vendo? Tem o esboço em cima e a cor embaixo. Aqui nessa de cima, pode ver que tá, tipo, tá meio sumido. Então a gente vem aqui no treco dele e coloca em multiplicar. A Pirilim, que é o meu gatinho, tá mexendo lá na iluminação. Pirilim, Pirilim. Oh meu Deus do céu. Vem aqui, bicho. Vai pra cama. É, eles ficam dormindo, mas como eu tô falando, tá vendo, ó? Ele fica normal, o multiplicar a gente vai dar um contraste maior pra ele. A gente vai vir aqui agora, vai pegar aquele smoothzinho e vai organizar esse smooth aqui, ó. Tá vendo? Vamos tirar aquele pincel duro e vamos smoothar ele. Tá vendo? Vamos smoothar. Aqui também no olho. Pronto. Então é isso. Vamos já mesclar. Posso diminuir um pouco a opacidade para não ficar tão forte assim. E agora, cara, agora é layer em cima de layer. Layer em cima de layer. O que eu gosto de fazer primeiro? Eu crio uma nova layer. Eu coloco em multiplicar, que é para deixar como se fosse um assombramento. Eu vou vir aqui, vou selecionar de novo lá. Pegar qualquer cor, tá vendo? Se eu segurar o Alt, ele vai aparecer esse negocinho aqui, ó. Eu consigo mudar a cor segurando o Alt, tá vendo? Ó, modificar. Vou pegar esse roxinho aqui, ó. E agora a gente vai definir de onde que tá vindo a sombra. Vamos definir a iluminação vindo aqui de cima. Iluminação vindo de cima, então aqui vai ter uma sombra, aqui vai ter uma sombra, aqui vai ter outra sombra, aqui outra sombra, aqui sombra, 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 sombra. Mesma coisa. É como se fosse fazer um esboço. A gente vai só fazer isso o desenho inteiro. Então aqui ele tem uma sombra maior, aí os gatos estão se pegando na porrada. Aqui maior, aqui vai dar um sombramento aqui por dentro do olho. Já vou aproveitar e já vou dar uma sombramento dentro do olho. Como eu falei, como é pintura, não importa se a gente vai usar um vermelho, se vai usar um azul, se vai usar um rosa para o sombramento, tá vendo? Ó, beleza, fizemos o sombramento, né? Cara, mesma coisa, vai lá pro Smooth, vem no Smooth e vamos lá, começar tudo de novo. Nós vamos smoothar ele. Isso aqui, cara, é o que a gente vai fazer o negócio inteiro. Beleza. Fizemos o sombreamento, o que que a gente vai fazer? Tá bem escrotão, né? Então a gente vem aqui, diminui bastante a opacidade, tá vendo? Que era só para definir um pouquinho o sombreamento. Vem aqui, pega as duas layers, mescla as layers. Cria uma nova layer, cria um multiply, pega o pincelzinho de novo e vamos lá. Vamos definir de novo. Vamos trabalhar um pouco nessa sobrancelhinha aqui. Dar um pouco de zoom. Vamos lá, a gente vai fazer a sobrancelha como se fosse meio que um 3D nela aqui. Pega lá, fazer uns detalhezinhos mais complexo, com mais calma. Hum,
também pode usar o mesmo roxinho para fazer outros detalhes aqui no olho. Deixa eu bolar para aqui. Um risquinho aqui. Pronto. Também pode vir. E, novamente, vamos pro brush. Vou diminuir um pouquinho, que agora é um pouco mais de detalhe, né? Vamos lá, com toda a paciência do mundo, toda a calma do mundo. Definir isso aqui. Smooth, 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 smooth. Smooth, 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 smooth. Tá aí. Diminui um pouquinho, não precisa tão forte. E mescla. Lá vamos nós de novo. Agora vamos dar. Vamos terminar essa sobrancelha, né? Ó, então a gente tem a sobrancelha. Esse aqui pode ser o tom mais claro que tem ali, né? A gente pode pegar um tomzinho mais em cima e dar um pouquinho mais de claridade. Vamos lá. Agora vamos definir a iluminação do. Já que a iluminação está batendo de lá para cá. Então a iluminação dele vai ser mais aqui. Aqui, 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 aqui e aqui. Pronto. Vamos jogar um pouco da cor aqui, porque a gente está pintando e não colorindo, então é bom a gente ter sempre uma mistura de cor, né? Aqui, só esse reflexo da própria pintura aqui. A gente esmufa bem e vai ter um bem levinho, né? Ele vai ter um roxinho, tá vendo? Como se fosse uma iluminação. Mas um pouquinho a gente vai completando ela. Deixa eu ver a diferença que faz. Só dois tons de iluminação. Ó, dois tons de iluminação. Então, criar uma nova layer, Ctrl N, sombreamento. Em vez de ficar só preto, branco, preto, branco, preto, branco, vamos tacar um azul aqui, ó. Pegar um azul, a gente define faz uns reflexos de azul no sombreamento com azul aqui, ó. Não fique só roxo. E aqui já aproveita e joga um pouquinho pra cá. Pode jogar um pouquinho aqui. 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 Então isso que a gente vai fazer a ilustração inteira. Tá vendo? Jogar tom, tom sobre tom, esmufar. Jogar tom sobre tom, fazer o smooth. A gente vai fazer até cansar. Então, Shift N. Ó, no olho aqui, ó. Tá, o olho azul. Vamos pegar o tom de azul. Vamos pegar esse tomzinho aqui, ó. Ó, colocar só umas gotinhas dele. Olha a diferença que já vai fazer. Pega umas gotinhas. Faz uma iluminaçãozinha aqui no cantinho. Outra aqui nesse cantinho. Vamos dar uma esmufada. Aqui. Smooth. Vendo? Ctrl Shift N. Agora vamos pegar um branco, 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 branco. Vamos lá, colocar uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Definimos um pouquinho de branco aqui, um pouquinho de branco aqui. Já vai dar um pulo do gato, ó. Vai dar um contraste gigantesco, já tá vendo? Ó, a diferença que já fez. Só uma bolotinha de nada. Aí, criar uma nova layer. Agora eu vou deixar de novo um multiply aqui. Vou pegar o quê? Vou pegar é uma pintura, né? Então vamos jogar um laranjado aqui, ó. Vai ser um sombreamento laranjado. Ó, vou tacar aqui. Pode passar por cima, tá vendo?
A pintura é isso aqui, ó. A gente jogar cor sobre cor e deixar ela bem pintada. Essa é a minha técnica, né? É uma pintura digital. Eu vejo bastante gente fazendo o quê? É colorir desenho. Colorir desenho. Ah, aqui falam que não gosta dessa sujeira. Tá vendo? Tá sujo. Tá sujo. Mas, cara, pintura é isso, cara. Você pegar pincel pra você pintar, você não vai pintar com colorir. Você vai colorir, né? Com canetinha. Ficar colorindo é colocar cor sobre cor. A pintura. Saúde no estudo. A pintura é isso. É cor sobre cor, borrão. É o que eu tive que chegar para poder inventar minha técnica de agora. Que é, vamos pegar esse tom claro, vamos deixar um pouquinho mais amarelado e vamos definir a iluminação aqui. Então, você tem sombreamento ali, coloca um pouco de iluminação aqui no olho, dá um pouco de iluminação, pode jogar um pouco de amarelo aqui também. Aqui vai vir aqui vai ter aqui mais amarelo, mesma técnica aqui, ó. Vamos esmufar. Deixa esmufado. Hum, esmufa. Deu, pronto. Esmufou. Beleza? Ó, ó o tanto de layer que tá. Não deixa acumular muito. Já vou mesclar tudo. Mesclamos toda a layer. Vou criar uma nova layer aqui. Aí vou fazer uma iluminação inversa, né? Então se a gente usa um laranjado ali, vamos usar também um laranjado, mas agora sem multiply, sem nada. Que a gente vai só... Ah, coloca um pouquinho de laranjado aqui, ó. Que tá muito preto, tá vendo? Não deixar tão escuro. Coloca aqui como se fosse um reflexo desse lado, ó, de iluminação. Um pouquinho de laranjado aqui, que ele vai bater o reflexo também. Aqui, ela no smooth. São coisas bem pequenininhas, tá vendo? Isso aqui vai fazer toda a diferença no final, quando a gente deixar ele bem orgânico, ó. Tá vendo? Deixa ali. Pronto. Mas só pra mostrar como que eu faço a minha técnica, né? Aqui que tá muito preto, a gente pode mesclar. E aí pode também, ó, você pode ele já tá esmufado no próprio, nossa, na própria mesclagem aqui, ó. Pra deixar mais orgânico também, misturar essas tintas que a gente jogou tudo aqui, ó. Dá uma misturada na tinta, mistura tudo junto. Dá umas arrumadinhas pra cá. Chatão. E é isso. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso inteiro, num desenho inteiro. Aqui ensinei só a técnica da pintura, então a gente vai fazendo mais depois, tá bom? Então é isso, valeu, tchau, tchau.